Começa agora o Explica Aí, um projeto de extensão vinculado aos cursos de jornalismo e de publicidade e propaganda, sob orientação do professor Antônio Carvalho. No programa de hoje, você vai conhecer a biofábrica da UENG Passos, um laboratório que produz insetos em larga escala para fins biológicos e agrícolas. Para falar sobre esse assunto, convidamos o professor Vinícius Dávila, diretor da UENG Passos e coordenador do projeto. Obrigada por aceitar o convite e conta pra gente como funciona uma biofábrica de insetos. Eu que agradeço o convite para falar de um assunto que eu amo tanto. Então, a biofábrica, o prefixo bio, vem de vida e fábrica de produção. Então, é um espaço que produz insetos para interesses da sociedade humana, né? Então, a gente cria o inseto desde o seu período embrionário, que é a fase de ovo, até o seu período final, seja qual é a finalidade que está sendo produzida. E quais os insetos que são produzidos? A gente produz insetos para entomofagia, que é o uso de insetos para alimentação humana e animal. Então nós temos aí uma situação em que o teor proteico do inseto é muito alto, então ele é usado para fazer rações de peixes, de aves, mas ao mesmo tempo uma farinha de inseto, ela pode ser usada para enriquecer alguns alimentos, né? E nós temos também insetos criados para controle biológico. Então, na agricultura, ao invés de eu usar um inseticida para matar uma lagarta, eu uso uma microvespa que mata a lagarta. E nós temos também políticas de educação ambiental. Então, a gente cria alguns insetos como o bicho-pau, que a gente promove ações de educação ambiental, porque muitas vezes o inseto ele é visto como algo ruim pela sociedade. O público leigo vê o inseto como algo nojento, perigoso, enquanto o inseto é o grupo entre os seres vivos com maior diversidade de espécies. Então a gente tem insetos benéficos, insetos que não têm ações nas interações humanas, insetos que trazem algumas questões sanitárias, né, questões tanto para a saúde humana quanto saúde de plantas, mas é um grupo extremamente importante, tanto que está dentro da graduação de diversos cursos. E como isso impacta a comunidade agrícola? Com o controle biológico, a gente reduz o uso de produtos químicos para controle de pragas. E isso faz com que você reduza o surgimento de populações resistentes, reduz o custo, reduz também o impacto ambiental, né? Melhora a produtividade sem você impactar aquela região. Promove também, porque além da biofábrica a gente pode produzir insetos, por exemplo, para melhorar a polinização. A polinização biótica, né, que é feita por organismos vivos, grande parte dela é concentrada em insetos. Então, aumentar a quantidade de polinizadores numa produção agrícola aumenta a produtividade sem você impactar o meio ambiente, né? Então, existem algumas políticas ou algumas propostas que você pode inserir na sua área produtiva que impacte menos o meio ambiente, né? É muito importante por isso. E quais os desafios desse projeto? Criar inseto é um grande desafio porque inseto não tem feriado, não tem Natal, eles não celebram Ano Novo, então a gente tem que alimentar esses insetos todos os dias, nas férias, se choveu ou se não choveu. E inseto é um organismo de um ciclo de vida muito curto, então rapidamente eles passam para fase ovo, jovem, adulto, e isso exige com que você tenha um cuidado diário constante. Então, exige muitas pessoas envolvidas, exige muito cuidado, porque pequenos deslizes podem fazer você perder toda a sua população em criação. Então, a demanda de recursos humanos e tempo é muito alta, mas o retorno também é tão grande quanto. E quem pode participar desse projeto? Atualmente nós temos alunos de 3 cursos de engenharia agronômica, ciências biológicas bacharelado e ciências biológicas de licenciatura. Mas alunos de engenharia ambiental ou de outros cursos que tenham interesse em conhecer ou participar são sempre bem-vindos. Quem pode usufruir dessa técnica e como? São diversas formas. Por exemplo, nós temos criação de insetos. Alguns desses insetos eles sobrevivem utilizando resíduos que antes iam ser descartados por grandes indústrias para alimentação. Então a gente tem alguns projetos de criação e desenvolvimento e adequação da criação de insetos a partir de resíduos de algumas empresas que não tinham onde descartar. Ou também pequeno produtor que queira começar a adotar o controle biológico, né? A entomofagia, que ela é uma linha de pesquisa mais recente, a gente ainda está em testes muito iniciais, mas a gente faz pesquisas voltadas, por exemplo, vamos tentar produzir algum alimento focado no público celíaco, ou seja, aquele que tem intolerância a glúten. Então a gente substitui a farinha de trigo pela farinha de inseto.
Então, indiretamente, esse público vai ser atingido de alguma forma. E as ações de educação ambiental, as crianças, a comunidade como um todo, levando essas informações em eventos e ações promovidos pela Biofábrica. Muito obrigada, professor, pela entrevista. E para mais episódios, acesse o nosso canal no YouTube. Até o próximo programa.